Salve, rapaziada, essa é a tabela da Série A. Bahia em 13º, Cruzeiro em 14º, Corinthians em 15º, em 16º, beirando a zona de rebaixamento, vem o Goiás, em 17º e em 18º, os times que ainda brigam para não cair, a rapaziada lá da zona, Vasco e Santos, Coritiba e América Mineiro, esses aí já foram faz mais de um mês, já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não matematicamente ainda, mas vai ter que fazer uma campanha absurda daqui para o término da Série A. Basicamente, vamos colocar uma régua que 43 pontos seja suficiente para escapar do rebaixamento. Hoje, se a gente analisar a pontuação do Goiás, que tem 31 pontos, e o aproveitamento de 36%, o Goiás tende a fazer 42 pontos para 43. Então vamos botar 43 ali para escapar. O Coritiba vai ter que fazer 23 pontos, restando 10 jogos. Rapaziada, o Coritiba fez 20 em 28 jogos. Em um terço agora vai fazer mais do que a pontuação que tem em 28 jogos? Pô, é claro que não vai, né, gente? É claro que não vai. O América Mineiro, basicamente, a matemática é a mesma, não muda em muita coisa. Então, em 28 jogos, o América Mineiro fez 19 pontos. Tu acha que faltando 10 rodadas vai fazer 15, vai fazer 25 pontos? Pô, é claro que não vai, né, gente? Vai fazer mais pontos em 10 rodadas do que fez em 28. Pô, não precisa ter muito neurônio para gastar aqui e saber que o América e o Coritiba já estão rebaixados. Outro ponto, não coloquei o Cuiabá, tá, na projeção, porque tem uma projeção atualizada que é baseada no aproveitamento do segundo turno. E baseado no aproveitamento do segundo turno, teremos surpresas aí, tá? E, na verdade, não é nenhuma grande surpresa, porque quando a gente olha para o futebol praticado de alguns clubes, não é nenhuma surpresa se dois clubes grandes cair para a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada, tá, rapaziada? E é o seguinte: primeiro, não vou colocar a Internacional na briga, né? Qualquer pessoa que analisa um mínimo de futebol, mesmo antes dessa rodada que o Inter goleou o Santos, era claro e evidente que o Inter não ia cair, gente. Nem ia brigar para não cair, isso era a neurose de alguns aí. Ah, mas o Inter tem um dos piores ataques do Brasileirão, antes do jogo contra o Santos, né? Rapaziada, é analisar o pingo de futebol. Sabe por que o Inter estava com pontuação próxima da do Bahia? Sabe por que o Inter tinha um dos piores ataques do Brasileirão? Tinha, porque já não tem. Porque o Inter estava colocando os reservas. Porque o Inter chegou até a semifinal da Libertadores poupando os reservas para colocar para jogar o Brasileirão. Porque sabia que quando acabasse a Libertadores, ia se entrar todas as suas forças para jogar a Série A e não ia cair. Era óbvio isso. E nem ia brigar para não cair. Então é por isso que o Inter não tem a menor chance de cair. Por quê? Só é analisar o elenco de um time para os outros que brigam para não cair. O elenco do Inter tem vários jogadores de seleção. Ener Valencia, Arangues, Rocher, Alan Patrick jogando muita bola, Johnny. Na lateral tem o René, que é bom lateral, o Gumalho, Mercado na zaga. Gente, meu Deus do céu. Tem um pingo de luz para analisar futebol. Era claro que o Inter não ia cair. Beleza, nem vou falar do Inter. O Cuiabá, eu não vou colocar nessa projeção, porque eu falei para vocês há um tempão aí que a gordura que o Cuiabá tinha criado há um mês, 2 meses atrás, era basicamente suficiente para o Cuiabá não cair. E tá com 37 pontos, tá a 7 pontos do 17º, então eu não vou colocar o Cuiabá nessa projeção aí, tá? Se o Cuiabá cai muito o aproveitamento, que por sinal, o aproveitamento do Cuiabá no retorno é um dos piores aproveitamentos, tem 33%, e se a gente projetar 33% daqui para o final do campeonato, seriam 10 pontos conquistados. 10 pontos conquistados apenas, tá? 10 mais 37 dá 47, o que é suficiente para ficar. Então, por isso que eu não vou projetar o Cuiabá aqui no Bololô. É do Bahia para baixo, que tem uma proximidade maior da zona do rebaixamento e a todo momento o Bahia brigou para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? E aí, vamos lá. Tem um número mágico, que primeiro é a projeção justamente atual, que é basicamente você pegar o aproveitamento do 16º, projetar que esse aproveitamento vai continuar até o final, pegar o aproveitamento do 17º, colocar que vai continuar assim até o final, e aí você chega na matemática. 42 pontos para quem está fora do G4, analisando a situação do Vasco. Ó, tem que fazer mais pontos do que o Vasco, que é o 17º. Do Goiás para cima, tem que analisar para o 17º. Beleza, 42 pontos para ficar. Já quem olha da zona para o Goiás,
que no caso os Vasco e o Santos olham para o Goiás, o aproveitamento do Goiás seria 43 pontos para ficar, colocando nessa régua aí sem muita enrolação. Beleza, só que tem um outro grande detalhe, que é o aproveitamento do segundo turno. E o aproveitamento do segundo turno mostra o Goiás em 18º com 33%, o Corinthians também em 18º com os mesmos 33% de aproveitamento. Outro time que briga para não cair é o Cruzeiro, com 37,04% de aproveitamento. Beleza. Esses três times aí, nesse momento, estão fora do G4. Goiás, também a gente pega o Cruzeiro e o Corinthians. Beleza. O Santos, que briga para não cair, está na zona, tem 44,44% de aproveitamento no retorno. O Vasco apresenta ali o segundo melhor aproveitamento dos times que brigam para não cair, com 51,85%. E o Bahia, com 16 pontos conquistados no retorno, apresenta o melhor aproveitamento da rapaziada que briga para não cair, com 59,26%. E o Bahia faz um retorno bem surpreendente e óbvio. Também ali eu vou colocar aquela pitadinha de superestimado pelos adversários que enfrentou nas últimas duas rodadas. Os reservas aliás, o mistão frio do Fortaleza, desfocado, desmobilizado. E o mistão também do Internacional. Então, tem esse contexto aí, mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Se aproveitou dessa janela de oportunidade e somou 6 pontos nos últimos 2 jogos e 9 nos últimos 9 possíveis, tá? Nos últimos 3 jogos disputados. Beleza. E o que é que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque aí a gente agora vai projetar a classificação final do Brasileirão baseado justamente na projeção do segundo turno. E no segundo turno a gente vê um Bahia jogando um futebol minimamente decente e conseguindo vencer confronto direto, vencendo os jogos, e um Vasco jogando muita bola. Para mim, tá? O time que melhor performa dos que brigam para não cair, para mim é o Vasco. O Vasco, mas tá na zona ainda. Tá na zona ainda porque o primeiro turno foi tenebroso, foi catastrófico. O time era bem ruim, bem mais limitado e jogava muito mal com o Maurício Barbieri. Chegou o novo treinador e aí começa a engatar uma certa reação que vem principalmente agora nesse segundo turno. Não é à toa que a tabela mostra isso. Dos que brigam para não cair, é o segundo melhor time em relação ao aproveitamento e nesse momento é o sexto colocado do retorno. Então, isso mostra que o time está conseguindo jogar melhor e o time tem um treinador melhor e tem mais qualidade técnica em relação aos concorrentes, a maioria pelo menos, depois dessa janela agora de julho / iniciozinho de agosto, né? E aí, pela projeção do segundo turno, que eu já coloquei para vocês, o Bahia terminaria o campeonato com de 51 a 52 pontos, tá? E isso é pontuação para garantir tranquilamente uma vaga na Sul-Americana. O Vasco, com 45 a 46 pontos. Eu coloquei o Bahia aqui em 13º, tá, gente? Só para deixar claro. Não significa que vai terminar em 13º. Eu coloquei isso aqui só baseando nos times que brigam para não cair. Hipoteticamente, o Bahia terminaria em 13º. Mas, se fizer isso aí, 51 a 52 pontos, o Bahia terminaria em 10º por volta disso. O Vasco terminaria de 45 a 46 pontos, projetando justamente o aproveitamento atual, do segundo turno, no caso. O Cruzeiro terminaria na 15ª colocação, com 45 pontos conquistados. O Corinthians, de 43 a 44, tá? Porque quando saem os números quebrados, tipo 45,3, aí eu boto de 45 a 46. Quando termina com 43 pontos alguma coisa, aí eu vario, né? De 43 a 44. E o Santos aparece com 43 pontos ali, praticamente cravado na 17ª colocação, e o Goiás em 18º colocado, com 41 pontos conquistados. Então, essa é a projeção baseado no segundo turno. E aí, quem é que vai cair para vocês? Eu já dei minha opinião, para mim Bahia e Vasco não cai. Santos e Goiás, para mim, é o meu palpite de quem cai, tá? Você tá cravando que o Santos e Goiás vai cair? Não, não estou cravando, é o meu palpite, aqui é o mero palpite. Quando eu cravar, eu falo, ó, cravei em vídeo e live, para mim não cai mais, ou para mim cai mais, por isso. É bem simples de entender, né? Porque vai ter gente ainda interpretando errado isso aqui que eu acabei de fazer. E detalhe que o Cuiabá entraria nesse bolo aqui da rapaziada do 13º para baixo, ficaria em 13º com 47 pontos, tá? Porque o aproveitamento do Cuiabá é de 33%,
Se você projetar, seriam 10 pontos somados. Cuiabá tem 37, faria 47, tá? Aguardar. Tem muito campeonato ainda. São 10 jogos. O Goiás pode escapar, o Santos pode escapar. Até porque a sequência do Goiás é uma sequência bem interessante. Tem vários confrontos diretos jogando em Serrinha. Então o Goiás ainda tem totais possibilidades de escapar. Agora amanhã pega o Fluminense no Maracanã, osso duro de roer, né? O Goiás ainda pega o Vasco em Serrinha. O Goiás, se a gente analisar, pega o Bragantino em Serrinha. Jogo difícil no caso, né? Mas pega o Coritiba ainda nessa sequência. O Goiás pega o Santos justamente em Serrinha. Então, assim, o Goiás tem vários confrontos diretos em Serrinha. E aí, Cruzeiro em Serrinha, lá em Goiás. Então, assim, o Goiás tem totais possibilidades de escapar. Mas eu vejo que é um elenco que tem mais limitação técnica em relação aos concorrentes. O Corinthians é um time velho, é um time com Gil, Cássio, Fagner, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto. As grandes referências técnicas do Corinthians são jogadores velhos. Isso é um fator preocupante, de fato. O Cruzeiro, cara, eu já falei muito sobre o Cruzeiro aqui no canal, tá? Vou falar mais no vídeo de amanhã. É um time muito limitado tecnicamente também, tá? Muito limitado. É um timezinho de Série B mesmo que o Cruzeiro montou. O Vasco vem engatando a reação, o Bahia também vem jogando bom futebol, de modo geral, e contrataram bem nessa janela agora de agosto, julho/agosto, né? Se a gente parar para pensar, essa janela de Bahia e Vasco é melhor do que a dos concorrentes, Santos, Goiás, Corinthians e Cruzeiro, e é por isso que a projeção do segundo turno mostra que Bahia e Vasco escapa da Série B, tá? O Santos é o único time dessa rapaziada que briga para não cair, que não tem treinador e tomou de 7 no último jogo, tomou de 3 na Vila Belmiro, tomou 10-2 no agregado nos últimos 2 jogos. A gente analisando também a situação do Cruzeiro e Corinthians, apesar de ter técnicos, são 2 técnicos bem ruins. Zé Ricardo é bem ruim, Mano Menezes até que vem de um trabalho bom no Internacional do ano passado e tal, legal, mas o trabalho dele recente é ruim. E o Goiás, como eu já falei, é o mais limitado, né? O Vasco tem um bom treinador, o Bahia tem um bom treinador, se reforçou bem nessa janela. Então, assim, tá tudo muito em aberto, mas a lógica leva a crer que Bahia e Vasco não. 43, 44, Santos 43, rapaz, pelo menos um grande cai esse ano, viu? Pelo menos um grande cai esse ano aí. Talvez Corinthians e Santos caia os dois, talvez só Santos, talvez só Corinthians, enfim. Aguardar, tá?